Fazer na Manancial, vamos. E aí a gente olha as datas e sempre dá alguma coisinha, mas dessa vez nós vamos fazer, né? Eu não vou prometer data, mas ainda esse ano, já é uma data, né? Eu estou dizendo, né? Há uma disposição, à vontade de fazer um jantar, um estudo bíblico, com dinâmicas, para os casais serem ainda mais edificados. Amém? Oreis por isso. Então, eu estive ontem lá ministrando, eu aproveitei uma mensagem que já havia sido ministrada aqui, usei como base, e a segunda parte não deu para dar, então eu vou dar a segunda parte aqui. Aleluia! Mas seguindo a orientação da minha digníssima esposa, ela disse: eu tenho que revisar a primeira parte para que os irmãos entendam melhor, né? Então eu vou dar uma revisada, vou tentar correr para a gente poder dar aqui a segunda parte. Amém? Amém, meus irmãos? Pastor, não sou casado, não sou casada. Bem, a menos que você queira ser um eunuco. A palavra também serve para você, porque você vai casar. Pastor, eu sou viúva. A menos que você queira partir para o Senhor nessa condição, né? Também serve para você essa mensagem. Afinal, se você ainda tem vigor, né, você vai casar novamente, não é, irmã Fabiana? Aleluia. Aí, tá vendo? Tá dizendo, há uma esperança, há uma esperança. Glória a Deus. Então, meus irmãos, vamos para o texto base em Efésios, capítulo de número 5. Tem um texto paralelo que nós também fazemos menção dele. Efésios, capítulo de número 5, versículo de número 22. Efésios, capítulo 5, versículo de número 22. Você achou? Diga amém. Mulheres, sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também a mulher sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Versículo 28. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja. Porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Amém? Então eu preciso
eu preciso voltar aos papéis ou às funções do marido e da esposa. Dentro do matrimônio, até porque estamos pregando a crentes, dentro do matrimônio os papéis sociais estão muito bem definidos. E o resultado disso é um ambiente harmonioso e seguro, próprio para o melhor viver de todos. Olha aqui que interessante. De fato, quando os papéis, as funções, elas estão muito bem estabelecidas, a função do esposo e a função da esposa, o ambiente que nós temos é um ambiente que a gente pode chamar de lar. Lar não é o edifício, a construção. Lar é o ambiente. E esse lar ele pode ser um ambiente agradável, prazeroso, de segurança, ou um ambiente desagradável. E muito das discussões, conflitos que há entre os casais se dá por causa dos papéis não conhecidos e exercitados. Quando há uma invasão no papel do outro, os conflitos são gerados. Então, não conhecer ou conhecer e não exercitar vai gerar conflitos. E acredite, no mundo que nós vivemos, existem estímulos, existem ensinos que vão de encontro ao padrão bíblico, portanto, o padrão de Deus, e que, na essência, na origem, a intenção é que o modelo por Deus estabelecido de família, de matrimônio, seja desconstruído, seja combatido e seja acabado. Então, para se fazer isso, se coloca em questão, se coloca em confusão os papéis sociais do marido e da esposa dentro do matrimônio. Então, há sim um trabalhar, há sim um investimento. A gente sabe que provém do maligno, mas o maligno usa pessoas intelectuais para promover essa desconstrução do matrimônio segundo Deus. Então, ouvir uma mensagem como essa e relembrar dos papéis é importantíssimo para que a gente, conhecedor de qual é o meu papel, eu não dê ouvido do que o mundo está propondo, do que o mundo está dizendo. Não me interessa o que o mundo diz, principalmente se o que o mundo diz vai de encontro ao que Deus diz na sua palavra. Amém? Amém. Então vamos lá. Paulo ele começa com o papel da mulher. Eu vou começar com o do homem, porque se o homem entende seu papel e a mulher também entende o papel do seu marido, fica mais fácil ela exercer o seu. Amém? Mais fácil. Até porque muito é cobrado do homem. Então preste atenção, mulheres, para que vocês cobrem os seus maridos.
que com certeza os maridos cobrarão das suas esposas. Aleluia. Se nós voltarmos a Gênesis, capítulo de número 2, versículo de número 15, nós vamos ter um dos papéis, uma das funções do marido. Gênesis. Eu disse Gênesis capítulo 2, versículo 15, amém? E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para e lavrar e guardar. Agora preste atenção. Passados alguns versículos, no versículo 21, portanto, só depois de dar ao homem esta função, esta tarefa, está escrito: então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e a trouxe a Adão. E disse Adão: esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Você percebe que a mulher é criada a partir do homem e é apresentada ao homem depois do homem já ter uma função clara, estabelecida. Qual é a função? Ele devia lavrar o jardim e guardar o jardim, amém? Lavrar é o mesmo que trabalhar, cultivar o jardim. Portanto, o homem recebe do Senhor a tarefa de prover. Prover. O provedor do lar é o homem. No padrão divino é o homem. Preste atenção no que eu vou dizer. E a gente tem que falar isso com bastante cuidado. Isso não quer dizer que a mulher não possa trabalhar e também prover e também ajudar o esposo na provisão. Não. O que eu estou dizendo é que dever é do homem. Poder é da mulher. Poder é diferente de dever. Eu posso, possibilidade. O homem, ele não apenas pode, ele deve. Quem está me entendendo? Amém? Antes mesmo da mulher vir a existir, o homem já recebeu a função de trabalhar, portanto, prover. Uma das funções, um dos papéis do homem é ser o provedor. Dar o sustento, prover o sustento seu e da sua esposa e seu, e quando vem os filhos. No texto em que nós lemos, está escrito que o homem deve amar a mulher como também a si mesmo se ama. Ele cuida de si, ele cuida da sua esposa. Como você não pode deixar
de cuidar de quem ama. Se você ama a si mesmo, você cuida do seu corpo, e a mulher é parte de você agora, então você também cuida dela. Esse cuidado envolve um cuidado que é espiritual, que é psicológico e que também é físico. Amém? Vamos voltar ao texto de Efésios 5, versículo 28 e 29. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como o próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja. Dela alimenta, cuida. Fala de um cuidado que ele está nos 3 níveis. Um cuidado que é espiritual, que é psicológico e também físico, biológico. A provisão pertence, o dever pertence ao marido. E a não observação disso traz um ambiente com dificuldades. Não, que é isso? Sim, irmãos. Eu posso dar 2 exemplos aqui. Repito, eu não estou dizendo que a mulher não trabalhe. Eu estou dizendo que o ideal é que ela se dedique a outro trabalho. A outro. Que eu posso também citar aqui. Na verdade, eu vou. Por exemplo, quando os 2 trabalham fora, para prover, e os 2 chegam cansados. Ora, se os 2 trabalham fora, a tarefa da organização do lar pertence aos 2, sim ou não? Os 2 chegam cansados. E cansados, os 2 vão ter que dividir as tarefas do lar. Quando no modelo bíblico, o que tem esse cuidado com o lar, ele já desenrola durante o dia. E aquele que sai para prover, ao chegar cansado, ele tem um ambiente de descanso e não de trabalho. Aos 2, visto que o que está para cuidar do lar, ele já preparou o ambiente, quando o outro chega, os 2 aproveitam este ambiente já organizado para os 2 descansarem, porque os 2 trabalharam, sim ou não? Um fora e o outro dentro. É diferente. Realmente a casa se torna um ambiente onde aquele que trabalha fora descansa, aquele que trabalha no lar trabalha nele, mas também tem o seu momento de descanso. Segundo, quando vêm os filhos, irmãos, o que a gente mais vê são casais cristãos com esse conflito. Qual o conflito? Nós queremos ter filhos, ótimo. Mas se sabe que um dos 2, na chegada dos filhos, vai ter que abrir mão do trabalhar fora. Olha, que eu sempre estou falando trabalhar fora, porque o trabalho no lar também é trabalho. Quem vai abrir mão? Não precisa abrir mão, pastor. Depende do caso. Depende do caso. Se tem condições de pagar uma cuidadora, amém, né? O salário dos 2 dá para pagar uma cuidadora. Quando não dá para pagar uma cuidadora, quem se torna a cuidadora? A avó. É a cara de pobre.
É a cara do crente pobre quando tem filho, não é? Irmão, se a avó é crente, ainda, não é? Ainda vai, e se não é? Porque os pais têm juntos, que é uma função, e essa função ela é compartilhada, eles têm junto o dever, e aí é dos dois, marido e esposa, de educar, e educar não é criar. Criar, irmão, a gente cria qualquer coisa, a gente cria bicho. Bota ali uma bandejinha com comida, com água na hora certa, dá um banho no dia certo, cria animais. Mas ser humano a gente não cria, a gente educa. E educação envolve o quê? Tempo, dedicação. Aí esse tempo e dedicação do teu filho para educar o teu filho vai ser da tua mãe, ser dever da avó? Não. Não é esse o correto. Aí imagina também um ambiente que muitos crentes já vivem, que é assim, ó. Os dois chegam cansados de um dia de trabalho. Aí tem a casa para organizar e o filho com atenção para dar. Os dois estão cansados. Tem o filho para educar. Uma endemoniada disse que a mulher se libertaria quando ela não mais trabalhasse no lar e ela se aventurasse para trabalhar fora. Ela seria liberta. São ideias como essa que trazem conflitos como este. Qual? Por quem o nosso filho será educado. Porque da educação chegando tarde e cansado. Irmão, eu assisti, está com pouco tempo, um videozinho. Rapaz, não tem que o celular estava começando a ter umas câmerazinhas legais. E nesse vídeo, estava a Eduarda e a Carol, e elas eram pequenas. E aí eu comecei a brincar com elas, né? E aí não demorou muito, eu, tipo assim, toma minha esposa. Ela, não, agora que tu começou a brincar com as crianças, fica aí. O que eu quis dizer com esse vídeo? Que assim, geralmente, quando se está cansado, a gente até se aventura a brincar, mas a disposição não é tanta quando você estivesse um dia de folga, né? Um dia de folga, hoje eu vou brincar, hoje eu vou dar atenção. E menino, meu irmão, tem um gás, né? Criança tem um gás. Tem um gás, irmão, quer correr. A gente não quer mais correr. Eu não era besta, eu inventava umas brincadeiras com a Ingrid, irmão. Oh, meu Deus. Do tipo assim, ela se escondia, né? Se escondia, eu chegava, aí eu ia devagarzinho, cansado, né? Devagarzinho. Ela tá aqui, não tá aqui. Eu ia na cozinha, devagar. Ela não tá aqui. Eu já sabia onde ela estava, né? Mas eu ia prolongando o máximo, porque era melhor essa brincadeira que eu não não investia tanta energia que eu já não tinha, do que uma, tipo, ela querer montar em mim. Vai, cavalinho, né, Edinaldo? Então tem que ter sabedoria. Vai, vô. Olha aí, sobra pros outros.
Então veja, Deus planejou uma organização dentro do lar, na qual os dois pudessem ter um ambiente prazeroso, de segurança. Rapaz, graças a Deus aqui não tem feminista, porque a feminista, ouvindo um texto que nem eu vou ler agora, ela fica horrorizada, Aquela mulher dos cabelos cheios de sovaco, de cabelo, o sovaco cheio de cabelo, os cabelos cheios de sovaco. É porque eu estou falando e eu estou pensando nos cabelos pintados já na próxima frase. Aí eu confundi agora. Que negócio dos cabelos pintados de roxo, azul. Que tem raiva do homem bíblico. O homem bíblico, irmão, é esse que assim, eu vou ser o provedor. E aí eu falei ontem, irmãos, algo que é muito importante que a gente faça com os filhos homens. O que é já incultar isso na mente dele. Meu filho, você quer se casar, meu filho vai se casar, vai constituir família, e com a família vem a partir do matrimônio, a família bíblica. A família que vai desfrutar das bênçãos de Deus, ela segue o padrão divino, começa no casamento. Então meu filho tem que pensar que você vai ser o provedor de um lar. Então meu filho, deixe dessa preguiça, vai estudar. Porque você vai ser um provedor de lar. E se você não estudar, meu filho, você vai ganhar o salário Lula. Salário Lula é salário mínimo. E com salário mínimo ninguém sustenta um lar. Ninguém sustenta uma família. Eu sei, meus filhos, que vocês se converteram depois, mas ainda dá tempo. Os teus pais não lhe falaram isso quando vocês eram jovens, adolescentes. E vocês se sentiram à vontade para não estudar como deveria. Gazear a aula. Outro dia, irmão, eu estava ajudando o meu amigo que não tinha força para virar uma massa. Cadê ele? O Tiaguinho. Rapaz, ele não conseguia virar um traço de massa. Eu tive que me tornar de novo servente. Na reforma desse ambiente aqui. E aí eu brincando, né? Brincando com a tragédia. Eu disse, bem que a minha mãe diz, meu filho, estude. Meu filho, estude para você ser gente. Você tem uma boa profissão. Eu não quis ouvir minha mãe. Eu faltei, eu pulei muro. Eu gazeei muito. Aí tá aqui eu, olha, sendo servente. Os meus amigos serventes não fiquem com raiva de mim. Mas vocês não estudaram mesmo, não. Então, os jovens casados ainda dá tempo. Eu já aconselhei casais aqui da seguinte forma. Os dois estão trabalhando, os dois pretendem ter filhos. É um casal, no normal, é que se tenha filhos. E é bênção de Deus. Está nos planos divinos também. O crescer e multiplicar ainda está valendo, viu, irmão? Não sei quem disse que não está, mas ainda está. Para os cristãos, sim. A gente não vai fazer arruma de menino que nem fazia os nossos pais, né? Tipo assim, parece que eles disputavam para ver quem fazia mais. Ei, tu tem quantos? Eu tenho 10. Ah, eu já estou nos 11. Também não é assim, né? A não ser que você tenha como criar, como educar. Mas assim, enquanto os dois estão se planejando para a vinda dos filhos, invista no marido. Bota esse varão para estudar novamente, para se profissionalizar.
Bota esse caba para estudar, mulher. Você tem um poder de influência. Que quando você quer uma coisa nova, você fica ali no pé, faz aquele. Que mulher tem, cada um tem o seu jeito. Ele não faz, mesmo budejando, mas ele não faz. Pois ele vai voltar a estudar novamente, se você botar quente nele. Aleluia! Veja, o texto que eu disse que as feministas ficam loucas, está em Tito. Tito, capítulo de número 2, versículo de número 3. Você está me ouvindo? Diga amém. Quanto às mulheres idosas, olha as irmãs mais velhas, conselho a membresia da igreja, semelhantemente que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizada a muito vinho, sejam mestras do bem, falando de procedimento, a fim de instruir. Aí presta atenção, ó. O padrão da mulher casada, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem ao marido e a seus filhos, a serem sensatas, honestas. Aqui chega dói. Ó, irmã, se doer aí é porque tem uma semente do feminismo aí, viu? Honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Então o ideal de Deus é que o provedor seja o varão, aquele que vai trabalhar fora é o homem, e aquela que fica para trabalhar no lar, para cuidar do marido e dos filhos, seja a mulher. Esse é o padrão de Deus. E ele é bom. Quando os casais conseguem viver esse padrão, eles se livram de muitos conflitos. Muitos. Muitos dos conflitos que essa juventude cristã recém-casada está vivendo tem a ver com esses papéis não muito bem definidos e nem praticados. Então o homem é o provedor, é ele, a estrutura biológica do homem, né? Tanto é que ele tem mais força, é uma estrutura também psicológica voltada para o sair, para o ir atrás do provento. Da mulher é mais para ficar em casa, não é à toa que uma mulher assim, não estou falando da exceção, da regra. A regra é que toda mulher ela queira ser mãe. E o ser humano, você sabe assim como eu, o ser humano, diferente de alguns animais, né? O ser humano tem essa singularidade de que ele, nos seus primeiros meses e anos de vida, é totalmente dependente dos seus pais. Sim ou não? Tipo, vamos pegar aí o potro. O potro já nasce, ele cai, levanta e já sai correndo. É ou não é verdade? Você pode colocar um recém-nascido para sair correndo? Então veja que o ser humano ele é estruturado para ter esse ambiente seguro, onde um dos provedores, no caso, um dos cuidadores, no caso a mãe, esteja e possa dedicar total atenção para a criança nos seus primeiros meses e anos de vida. É ou não é verdade? Aí vai jogar isso daí para quem? Para uma cuidadora? Para a avó? Para a creche, o governo?
Aí bota para o governo educar e quer que o filho seja crente. Quem já sabe como é que o mundo pensa. Aí você já parou para pensar que a criança passa mais tempo na mão do Estado do que na mão dos pais? E o Estado está ensinando, está educando. Mas ele não está educando no caminho do Senhor. De quem é o dever de educar a criança no caminho do Senhor? Então, tem que ser planejado. E o conselho já está dado. Deixa eu correr aqui porque do tempo. O outro papel do homem é de ser protetor. Veja que o exemplo que Paulo dá é o de Cristo, amém? Cristo, ele se deu, né? Ele morreu pela igreja, a fim de salvá-la, mas também de cuidar dela, de proteger ela. Sim ou não? Então o exemplo do homem, do esposo, é Jesus. O cuidado que Jesus tem com a sua noiva, a igreja, é o cuidado que eu, o esposo, tenho que ter com a minha esposa. E entre esse cuidado está definido o meu papel de provedor e também de protetor. De novo entra a estrutura do homem. Psicológica, biológica. Qual é o normal num evento de perigo? Qual é o normal? Qual é o normal? Porque está acontecendo anormalidades por aí. Marido e esposa estão caminhando e tal, aparece um assaltante. Qual é o normal? É a esposa chegar e vai dizer: deixa comigo, varão. Ou ela já vinha aqui para trás do maridão e o maridão: deixa comigo, mulher. É ou não é? Mas tu já viu que tem uns videozinhos que tá rolando por aí? Rapaz, cara, o assaltante chega, a mulher fica e o homem corre. É sério, é um anormal, porque não estão ensinando os homens a ser homem. Eu vi nesses cortes uma mulher, eu esqueci o nome dela, que é marombada, assim, ela treina para competir, etc e tal. E aí o rapaz que a entrevista, ele é até crente agora, viu? O Léo Stronda. Ele é crente, passou por um negócio aí, se queimou todinha. E no fogo, ele parece que assim, fogo do inferno é pior do que isso daqui, pô, eu quero é Jesus. Mas ele é crente, ele parece que é crente mesmo. E ele perguntando a ela assim, qual o tipo de homem e tal que lhe agrada? Rapaz, eu já experimentei de todo homem. Ela fala mais ou menos assim, eu estou parafraseando, não estou lembrando de tudo. Mas o que me chamou a atenção é que ela disse: por incrível que pareça, eu procuro um homem que eu me sinta ao lado dele protegida. Aí ele até brincou assim: rapaz, é mais fácil o homem te procurar para se sentir protegido, que ela é toda fortona, né? Mas é porque é natural da mulher. A mulher, ela sabe que ela não tem a mesma força física do homem. Então, assim, um homem tentando mal contra a mulher, fisicamente, ele prevalece. Portanto, naturalmente, ela espera que o seu marido seja alguém que lhe dê, pelo menos, irmão, sensação de segurança. Mas veja que o mundo está tentando destruir isso daí, essa ideia. Eu não sei se vocês perceberam. Os heróis, eles estão todos sendo colocados como assim, meio bobo. Meio bobão. E as heroínas estão invocadas, viu, mas como bom cearense. Tem os filmes, pode reparar, os filmes agora, antigamente, eu cresci com essa referência.
Quem era o homem? O homem era tipo assim, o Stallone Cobra, o Stallone Rambo, o Exterminador, o cara lá, o Schwarzenegger, os caras bombados e tal. Aí sempre o herói, ele tinha uma mulher a qual ele defendia, sim ou não? Toda a história. A mulher sempre era de alguma forma pega pelo inimigo, que é o vilão. E aí o cara tinha que ir lá, o herói, para salvar. Era ou não era? Repare que no filme de hoje, as mulheres estão salvando os homens. Uma mulher mete a pé em 3, 4 homens. Da onde, irmão? Mas é para desconstruir a figura masculina daquele que é protetor. É para desconstruir. É para bagunçar mesmo o negócio. É para misturar e deixar confusa a mente das pessoas. E aí a turma leva essas mentiras como verdade para dentro das relações. É por isso que tem imagem de homem correndo e a mulher ficando. E quando dei esse exemplo ontem, preguei na igreja Siloé, lá do Oeste Queiroz, é o pastor Rodrigues. Nós nos conhecemos desde a nossa juventude na fé, né? E ele lembrou de um evento que nós dois fomos assaltados juntos. Só que ele não contou a parte, minha esposa, que ele correu e eu fiquei. Eu acho que era porque era a primeira vez que o bichinho estava sendo assaltado e não tinha experiência, entendeu? Aí o ladrão lá, corre! Eu olhei, cadê o homem, irmão? E eu fui de boa, né? já tinha passado por algumas aventuras dessa daí, já estava quase que acostumado. Então, protetor. Desde quando o mundo é mundo, o homem é o protetor, é o homem que sai às guerras. E quando um homem ele sai para a guerra, ele sai no intuito de defender a sua pátria. E quem é que compõe a sua pátria? Ele pensa, minha mãe, minha mulher, meus filhos. Desde que o mundo é mundo, o homem luta para proteger e defender a sua prole, a sua esposa. Em um exemplo bíblico, 2 Samuel 10, 12, palavras de Joabe quando estava para enfrentar uma das maiores batalhas de sua vida. Ele diz algo parecido com isso. Varões, sede corajosos e lutemos pelo povo do Senhor, pelas cidades, e o Senhor faça a nós o que bem lhe aprouver. Lutemos pelo povo. O homem tem isso entranhado nele de ser aquele que protege, e ele leva isso para dentro do casamento. Eu não sei quanto a vocês, mas nós já passamos algum momento, né, irmã Rosângela? Do tipo, ora irmão, um ladrão está tentando arrombar a sua casa. A mulher acorda primeiro. Mas tipo, o quê? Ela vai partir para cima do ladrão e deixar tu dormindo, homem? O natural é esse, sim ou não? Qual é o natural? O natural foi o que aconteceu comigo. Acho que umas 2 vezes, mas eu lembro da vez que eu estava engessado aqui, eu acho que era do joelho para baixo, o pé, a perna, e eu estava dormindo e eu acordei com aquele negócio, Josimar, o ladrão está tentando entrar na nossa casa. Aí, no tempo até morava com a minha sogra. Minha sogra, você foi uma bênção na minha vida, me permitindo morar 2 anos e tirar a sua filha de você, aleluia. Morei na sua casa e tirei a sua filha. Aleluia. E ela, Josimar, o ladrão está tentando entrar. E de fato tinha um cidadão, um elemento, né, tentando arrombar lá. Irmão, eu acordei logo, atrás logo de um pau aqui, levantei. Cadê?
O homem é isso, cara. Mesmo que eu levasse uma pisa, né? Mas eu tô lá alto para defender minha gatinha, meu irmão. Ora, pensa o quê? Essa ideia de proteção, inclusive, está no fato do exemplo de Cristo de se dar pela igreja, de morrer por ela. Eu não sei se vocês já viram, tem aquelas entrevistas rápidas que pegam os elementos aqui de surpresa, que às vezes pegam casais, às vezes pegam separado. E assim, num momento, numa ocasião de perigo, onde você ou o seu namorado, ou o seu companheiro, ou o seu marido, o que seja, esteja em perigo de morte, em risco de morte, você morreria no lugar dele? A mulher sempre responde: não. Não. Aí quando pergunta para o homem, diz: eu morreria, e ela sobreviveria. Eu morreria no lugar dela. E não é porque o homem é mais do que a mulher. Não, é porque é da natureza mesmo do homem querer defender. E a mulher querer se proteger. A mulher está até disposta a morrer pelo filho, mas pelo marido não. Já reparou? Mas deixa eu botar pelo menos uma vezinha, mesmo os homens para cima, né? Mas o homem está disposto a morrer tanto pelo filho como pela mulher. Não, pelo menos nisso o homem ganha, né? Não? É uma vezinha aí, né? Tudo bem. Eu vou ficar só no homem hoje, viu? Irmãos, aí entra um outro ponto, que é onde o feminismo arranca os cabelos do sovaco, as axilas, para falar mais bonito. Que é assim, o papel de provedor, de protetor, ao ponto de estar disposto a dar a vida, portanto, cuidar e dar o melhor para a esposa, vem de uma outra função, que é a de ser o líder. O governo, isso é pesado, mas é pesado porque a gente foi tão bombardeado com os pensamentos mundanos, que hoje, para falar isso, ele soa até desconfortável no ouvido de muitos. Mas o governo, portanto, a liderança no matrimônio pertence ao homem. Mas veja, mulheres, esse homem, ele tem sim, ele tem sobre ele essa responsabilidade de liderar. Por isso também dele é cobrado a disposição de até morrer por sua esposa. Então não é um privilégio, é uma responsabilidade. É uma responsabilidade. E essa responsabilidade, ela é posta por Deus. Isso fica tão claro que quando o homem vacila nas suas decisões, porque ele tem a palavra final, né? Quando ele vacila, não apenas ele sofre ele, sofre a esposa, sofre filhos. Quando ele erra, Deus vai nele. Por mais que no exercício de sua função de ser conselheira, a mulher aconselha o marido de uma forma precipitada ou enganada, e o marido vá no conselho dela ou pelo conselho dela, e ele decide a partir do conselho maldado da esposa, Deus vai cobrar dele. Estão me entendendo?
Quando... Eu não vou ler esse texto não, senão vai ficar ainda mais forte. Mas eu vou ler outro texto. Quanto o caráter, as qualificações de quem vai presidir, liderar uma igreja, ele tem que ter por qualificação aquilo que é uma das funções e, na verdade, é a principal do marido. Qual é? É ele governar bem a sua... Qual é o texto? Timóteo. 1 de Timóteo. Capítulo 3. Fiel é a palavra, se alguém expira o episcopado, excelente obra almeja. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento, e que governe bem a própria casa. Governe bem. Sim, ele tem esse papel de liderar. As decisões são tomadas em comum acordo. Porém, a palavra, a última, é a dele. E eu repito, por mais que o homem decida a partir do conselho da mulher, se for uma decisão equivocada, ele será cobrado, porque sobre ele foi posta essa responsabilidade. Vocês estão me entendendo, sim ou não? Agora preste atenção, varões. Preste atenção, que eu vou ajudar uma vezinha as mulheres, tá bom? Eu estou ajudando as mulheres aqui. Mas prepare. Não falte o próximo domingo não, viu, mulherada? Abra sua Bíblia em Colossenses, capítulo 3. Você achou Filipenses ou Colossenses capítulo 3? Amém? Diz assim um versículo, vamos lá, o 18, né? Esposas, sede submissas ao próprio marido. De novo. Como convém no Senhor. Maridos, amai vossa esposa e não a trateis com amargura. Tem uma outra tradução aí? Com quê? Grosseria? Parece que eu estou com toscolo, né? Eu estou dura. E não vos irriteis contra ela. Essa tradução é interessante. Então vamos lá. Maridos, amai vossa esposa e não a trateis com amargura. Ou não a trateis com aspereza, que a gente podia chamar de ignorância, brutalidade. Você é homem, mas você não é um jegue, né? Gostaram, mulherzinha? Gostaram? Vem domingo, vocês vão gostar também. Agora, irmãs, ajuda também, né? Não é não? É para ajudar. Primeiro, também não vai querer que o seu marido seja um menino rei, né? Que parece que está se relacionando com a mãe. Ô, mozinho. O amorzinho é só quando for, né? Estiver bem. E não quando você quer, juntamente com a sua esposa, decidir algo. Não é? O homem tem que ser firme. Ele não pode ser ignorante. Agora também não vá ser uma mulher rixosa.
que aí você vai provocar a ignorância dele pela sua. O que esse texto quer dizer é o seguinte: ei, varões, vocês devem liderar o lar, liderar a sua esposa, os seus filhos, com amor. E não com ignorância, não com aspereza, brutalidade. Não cabe no cristão aquela história do eu sou o líder, me respeite. Agora as irmãs também têm que ajudar. Como? O cara não precisar lembrar quem ele é na relação. Porque se ele não precisar lembrar, ele não vai ter que estar dizendo: rapaz, eu assumo a responsabilidade, nós vamos seguir por esse caminho. Eu sou o cabeça. Aleluia. Se a mulher entende o papel dela e o homem entende o dele, sim, meu amor, eu estava pensando, vem cá minha gatinha, a nossa cozinha tá grande, mas se eu fizer assim, ó, além da cozinha, a gente ainda vai ganhar um quarto. Não, deixa a minha cozinha grande. Mas minha gatinha, vai dar certo, você vai ver e tal. A decisão é nossa, mas a palavra final é minha, certo? Mas eu conseguia convencer ela sem ignorância. E aí depois da obra terminada, ficou melhor mesmo. Eu estou falando de fatos. Então, veja, varões, a nossa liderança deve ser exercida, né, com sabedoria, com amor, com mansidão. E não com aspereza, com brutalidade, com arrogância. Para que tá brigando? Eu sou o líder, você tem que fazer do meu jeito. Não é para ser assim. Não é para ser assim. Não é verdade, Daniel? Olha aí, viu? Está concordando comigo. Pastor, como é que você sabe o nome dela? Fui revelado. Quando eu vinha ali, dobrei a esquina, ela me disse o nome dela. Ela me revelou. Meus irmãos, vamos ficar aqui. Amém? Glória a Deus. Vamos orar por você agora. Você pode ficar de pé?